Você sabe, Yuri, que o meu trabalho teve um despertar por causa exatamente disso, dessa pergunta. Eu estava conversando com uma amiga que um parente dela ia prestar prova e ela me contou o que ele ia levar na prova, porque ele fez uma pesquisa no Google na época e falaram, não, que tem que consumir açúcar para dar energia para o cérebro e tal. Eu falei, é sério isso, Débora, que foi essa orientação que ele conseguiu buscar? É. Aí cheguei em casa desse encontro, abalada, e fui fazer uma busca. Eu falei, nossa, realmente, estava assim um show de horrores as orientações rápidas que você consegue na internet. E todas indicavam açúcar, porque o seu cérebro precisa de glicose. Aí eu falei, caramba, eu preciso ajudar esse pessoal. Aí foi aí que eu escrevi um e-book sobre alimentação e produtividade que acabou explodindo justamente na galera de concurso público, que não fazia ideia dessa relação. Estuda o dia todo consumindo açúcar, chocolate. Porque, barrinha de cereal também? Barrinha de cereal, que na maioria tem bastante açúcar, aditivo químico, adoçantes artificiais, e colocando toda a performance ali em risco. Ainda mais para quem estuda todos os dias, ou que já tem alguma alteração, alguma oscilação mesmo na parte de neurotransmissores, poxa, isso é um tiro no pé. O nosso corpo, naturalmente, ele já produz uma quantidade de glicose suficiente para ninguém morrer se não consumir açúcares. Só que vale lembrar que a gente encontra glicose em alimentos saudáveis, frutas, legumes, arroz integral, no feijão. É aí que a gente vai conseguir essa glicose para o cérebro. Não consumindo açúcar refinado, bolo, tortas, processado, chocolate, exatamente. Então, qual tipo de substrato energético que você dá para o seu cérebro? Faz toda a diferença. Se não põe o desempenho lá embaixo. Legal, Flávia. Legal. Bom, vou retomando um pouquinho ali a parte de alergia alimentar, para não ficar aberta. Essas alergias, qual que é o grande ponto, né? Que eu falei que essas alergias não tratadas, elas afetam o intestino. O que acontece quando você tem alergia a um alimento e você não sabe, ou você sabe e continua consumindo? Esse alimento que a gente tem alergia a proteínas que elas são proteínas maiores e o seu corpo ele não consegue quebrar direito essa proteína. E aí, essa proteína ela fica grandona, ela não é quebrada corretamente, e aí ela chega ali no seu intestino, provocando uma reação que não deveria acontecer, uma reação pró-inflamatória. Uma pessoa alérgica ou com disbiose intestinal, que é muito difícil a gente encontrar uma pessoa que tem alergia e não tem uma alteração de microbiota intestinal, essa pessoa ela fica com uma condição que a gente chama de leaky gut, ou hiperpermeabilidade intestinal. Tá, calma aí que eu vou explicar. O que é isso? O nosso intestino, ele tem vilosidades, que são como se fossem algumas redes, assim, que ficam bem unidas, para não deixar passar na sua corrente sanguínea coisas que não devem passar. Então, toxinas, restos de metabólitos, alimentos não digeridos. Então, tem que ficar isso daqui bem fechado. É uma barreira que a gente chama de tight junctions, que são algumas junções. Quando você tem uma alergia alimentar, o que acontece? Essa barreira, ela abre. Então, é como se você tivesse um portão ali com soldados e, de repente, abriu aqui e está passando geral, sem fazer essa curadoria do que deve entrar e sair. E, então, o seu intestino, ele fica hiperpermeável. Eu brinco que é uma peneira velha. Pensa uma peneira velha, está passando um monte de coisa que não deveria. E aí, essas toxinas, esses restos de metabólitos que passam para o seu sangue, eles não ficam só no intestino, que já seria bastante coisa. Eles circulam pelo seu corpo e, inclusive, chegam na nossa barreira hematoencefálica. Se você não está com um bom estilo de vida, uma boa alimentação, essas toxinas também vão passar a barreira hematoencefálica, provocando uma neuroinflamação, que é uma inflamação aí no seu cérebro. E aí vem vários problemas de déficits cognitivos, alterações repentinas de humor, ansiedade, humor mais depressivo, dificuldade de concentração, de memorização, baixa energia, enxaqueca. E aí a gente abriu um leque bem ruim que a gente precisa
fechar, talvez começando pelo cuidado com a saúde intestinal. E aí, Flávia, quando acontece essa questão aí dessa inflamação cerebral, eu queria entender um pouco isso, porque eu já ouvi falar, estudando o cérebro mesmo, que o nosso cérebro, por mais que seja uma grande massa de neurônios, né, a maioria das moléculas, das células que estão ali são neurônios, a gente não sente dor ali. É tipo, a cirurgia não tem anestesia. Se você faz uma cirurgia no cérebro, não tem anestesia. Você sente dor em tudo, menos no cérebro, né? Que é o que é impressionante. Mas o que acontece é o seguinte, falaram que quando tem essa inflamação, ela é uma inflamação em vasos, como que isso afeta a nossa mente e quanto tempo demora para sair essa inflamação? Uma vez cessada, lógico, né? Cessada a fonte disso. Depende muito, depende do estrago que está feito. Sendo assim, falando num português muito, muito básico. Porque para você tratar essa neuroinflamação, você vai ter que tratar tudo, todos os seus organismos, porque eles estão todos interconectados. Se você continuar com o intestino que não está funcionando legal, ter algum outro problema circulatório, por exemplo, de hipertensão e por aí vai, aí você não vai conseguir fazer essa modulação, você não vai tratar a neuroinflamação. Então, depende muito de como é que é seu estilo de vida, de quanto tempo faz que você negligencia os seus hábitos de autocuidado. Se às vezes você fez algum uso de alguma substância estimulante, se você faz uso de medicamento associado ou não, então depende muito. Mas é bom, o lado bom é que tem muita coisa para ser feita e muitas vezes os sinais dessa melhoria vêm antes do que você imagina. Se você pega para fazer um bom tratamento, assim, de realmente dedicar esse momento da sua vida para se cuidar, para cuidar do seu corpo, da sua saúde, da sua alimentação, você pode ter uma melhora em 15 dias. Não estou falando total, mas uma remissão de você já sentir melhora de sono, você sentir melhora principalmente na sua parte cognitiva, sentir uma disposição melhorar. E aí depois, claro, tem alguns danos que vão demorar meses, talvez anos, para você conseguir tratar de fato, né? Porque aqui o objetivo dessa mudança de alimentação e estilo de vida é tratar, não remediar sintoma. Então é um trabalho mais profundo que não acontece do dia para a noite. Mas as melhorias, alguns sinais, poxa, você pode sentir muito antes do que você pensa. Caramba, e assim, porque eu tô impressionado, porque eu achei que você fala assim, não, então, se você cessar a fonte, em 3 dias você tá zerado. Cara, são 15 dias, então veja bem. Olha só, olha como é que é a coisa, né? Eu acho que o que você falou sobre aí, talvez fosse, eu vou usar o termo aqui leigo, tá? Higiene alimentar, que é você limpar os seus hábitos ruins, digamos assim, né? Só que veja bem, não adianta você ficar uma semana sem Coca-Cola. Eu sei que é difícil. A Coca-Cola botar um açúcar refinado, ultraprocessado, né? Coca-Cola jogar lá. Cara, você tem que ficar muitos e muitos dias para que você retire essa possível inflamação e que lentamente o seu organismo vá mudando essa questão, né?